Sexualidade pela astrologia. Olha que seguidamente algumas pessoas me escrevem aqui. Aline, sou travada nessa área. Preciso de muito sexo, sou normal? Tenho medo de me entregar. Eu tenho medo de viver as minhas fantasias. Tenho medo de assumir quem sou de verdade entre quatro paredes e ser julgado ou julgada. Quando se trata desse tema, sexualidade, nós precisamos, antes de mais nada, entender que se trata de um tema delicado, cheio de preconceitos, de tabus, de que nossos avós ouviram, passaram para os nossos pais, que passaram para nós, e em pleno século XXI, mesmo assim a gente ainda está vivendo tudo isso e muitas vezes presos, amarrados, o que nos impede muitas vezes de viver esses nossos instintos, viver os nossos desejos, de nós nos realizarmos também nesse lado na nossa vida. E a pergunta que fica é: como que a astrologia pode explicar tudo isso? Ela pode me ajudar? Pode sim. Então, antes da gente falar, vamos colocar aqui bem as claras esse tema, que não é a minha intenção categorizar ninguém, fechar as portas, muito pelo contrário. É trazer algumas nuances, algumas possibilidades de compreensão de você sobre você mesmo, dessa área da sua vida, que é a sexualidade, pelo olhar da astrologia. Para você mergulhar fundo e entender 100%, tem um caminho que você precisa trilhar. Esse caminho é o do seu mapa astral, tá? Então você, mais cedo ou mais tarde, se você quer realmente investigar esse assunto com detalhismo, mapa astrológico é um caminho que eu recomendo para vocês. Se você quiser fazer comigo, aqui embaixo vai estar um link com todas as informações. Mas vamos lá. Então, quais são alguns? Eu fiz alguns apontamentos aqui para falar para vocês de coisas que a gente olha no mapa astrológico e começa a entender o motivo das pessoas terem esse assunto mais bem resolvido ou mal resolvido na vida delas. E alguns pontos são, para começar, o primeiríssimo dele. É o signo que você nasceu. O signo que você nasceu, ele tem características. Essas características podem ser de colocar numa postura de estar mais aberto para viver alguma coisa, de estar mais preso, de estar mais conectado, de ter mais pudor ou não, ter um olhar mais puritano ou não, precisar mais de conversa para poder chegar às preliminares, precisar de mais carinho no cangote, de precisar elogios. Cada signo tem um mecanismo próprio que é totalmente individual, e o fato de você ter nascido nesse signo já mostra muito do que se passa onde? Dentro da sua cabeça. Porque quando você nasce, você logo se encaixa num signo, Sol, e depois tem a Lua e tem o Ascendente. Esse Sol que você nasceu, que é o signo que você, você respirou pela primeira vez, estava passando o Sol num signo, você se encaixou naquele período. E se encaixar naquele signo significa verificar como aquele signo reage com a intimidade, para expor os seus desejos, para trabalhar sexo, os seus instintos, se assumir. Porque se for um signo mais do elemento terra, isso não é uma coisa às vezes tão delicada e tão fácil. Dependendo do signo do elemento terra, como o touro, já é a sensualidade em si muito presente. Que dirá então falar do signo de Escorpião, que representa a própria sexualidade em si na vida de uma pessoa. E aí a pessoa nasceu do signo de Escorpião, ou ela nem sabe, o Sol dela tá grudadinho com um planeta que é Plutão, que rege Escorpião. Aí esse tema da sexualidade se torna um tema forte, poderoso, que ela busca e faz ela querer nhanhar mais com a pessoa. Nhanhá, bravo. Vocês entenderam. Por quê? Porque o Escorpião rege a sexualidade. Então se a pessoa tem o Sol em Escorpião, ou o Sol está em conjunção com esse planeta, que é o Plutão, só tem um jeito de você descobrir isso, é fazendo um mapa astral, olhando o seu mapa, o seu esquema celeste. Você vai trazer esse conteúdo como um assunto também importante para a tua vida. Então, uma das coisas que explica você
ter esse tipo de sexualidade, esse tipo de reação diante desse tema, é o signo que você traz. Se é um signo mais do elemento água, a sensibilidade dele vai ser muito maior. Vai precisar ter mais envolvimento afetivo, vai precisar ter uma conexão até maior, até de que, nossa, é um amor de vidas passadas. Tudo isso depende já de cara com o signo que você nasceu. E muitas vezes a gente tem um signo que é focado, por exemplo, que nem um Capricórnio, um workaholic no trabalho, ou mais puritano, falso puritano, que é o Virgem, que ele tem fogo dentro de si, que ele vai aos pouquinhos soltando isso ao longo da vida. Então, quando isso começa a vir para fora, a gente começa a ultrapassar algumas barreiras internas, com o tempo vai amadurecendo, vai se permitindo extravasar mais isso. Então, a primeira coisa que explica essa questão da sexualidade, se você é mais travado, ser mais enroscado, é você ter nascido nesse signo. Mas só nesse signo? Não. Porque você tem um livre-arbítrio. E você conhecendo esse signo, você consegue trabalhar com ele e ultrapassar isso. Outro ponto que você precisa sempre descobrir é a lua. Aonde está a tua lua? Em qual signo ou signos? Está em conjunção com outro planeta, tal do Plutão? Está em Escorpião? Tudo isso são indícios, trazem pistas de como é que vai ser a sua maneira de lidar com a sexualidade. Se a sua lua estiver, digamos, num signo, deixa eu pensar aqui, de Aquário, a sexualidade é uma coisa que é vivenciada de uma maneira livre, desapegada. E às vezes o que é mais forte para ele não é nem a sexualidade em si, mas sim os ideais, o compartilhar. Para ele é um orgasmo. Entenderam? Então depende de onde está a sua lua, também vai mostrar como é que são os seus instintos, como você vai lidar com esse assunto, como você vai conseguir sim ultrapassar medos, receios, preconceitos, tabus, crenças que foram colocados sobre todos nós, de coisas que você viu quando você era pequenininho. Outro lugar que a gente olha muito a casa no mapa astral é a casa 5 e a casa 8. Por que a casa 5 também, Aline? Porque a casa 5 são os prazeres. É o primeiro contato, muitas vezes, que a gente tem com uma pessoa que pode virar o teu esposo, a tua esposa, o teu parceiro. Então, quando você tem ali na casa 5 alguns signos que são mais do elemento fogo, tende a ter, então, mais aventuras, mais ficar, mais essas experiências acontecendo. E aí, se tiver lá na casa 8 que fala sobre sexualidade muito forte, aí sim. Aí a casa 8 a gente tem que olhar qual é o signo que tá lá. Quais são os planetas que estão lá dentro? Porque cada planeta rege um signo ou até mais de um signo. E quando a gente sabe disso, a gente consegue detectar quais são as características da sexualidade daquela pessoa. Por exemplo, se tiver lá dentro da casa 8 Mercúrio, essa sexualidade acontece muito vindo através de um debate, de uma conversa, de um estímulo mental. Se tá lá dentro, por exemplo, o Sol na casa 8, o magnetismo vai ser muito forte dessa pessoa. Ela vai querer viver essa relação intensamente. Se tiver a Lua lá dentro dessa casa 8, nós vamos ter uma pessoa que vai precisar de uma ligação emocional muito forte para poder se entregar e viver essas emoções. Ou Netuno lá dentro, que vai querer estar escutando sempre os sininhos no final do orgasmo. Enfim, cada um desses pontos é um quebra-cabeça que vai montando o todo, que revela para você qual é a maneira como você lida com aquela situação. E se não bastasse, ainda a gente precisa dar uma olhada na astrologia kármica. Tem alguns aspectos ali que podem conectar você a outras existências, que você pode trazer de lá de trás situações mal resolvidas ligadas a esse tema. Vê, por exemplo, se Plutão tá lá na casa 12, o inconsciente, coisas ligadas a sexualidades de outras experiências vividas que estão registradas lá dentro do teu inconsciente, que você vai precisar ter que dar uma espiada para investigar, para poder então se libertar, para então você conseguir viver isso de uma maneira o mais natural possível. Agora, por exemplo, se você tiver se a Lilith tiver, por exemplo, lá na casa 8, gente, ali estão os nossos desejos mais ocultos e nós precisamos aprender a lidar com isso.
Então, se você ignora esses pontos, esses temas, você sim começa a ficar muito no raso, que é o que a maioria dos antigos queriam que a grande massa da população ficasse quando se tratava de astrologia. Porque a astrologia era uma coisa de reis e rainhas, de sacerdotes, de feiticeiros, um lado místico muito grande. Então, quando se buscou desestimular as pessoas a conhecerem isso, tirando delas o acesso a essa informação, porque a astrologia revela assuntos bastante delicados, que são poderosos por causa do conhecimento do que ele traz, como é o caso, por exemplo, da astrologia em si, da questão da sexualidade, porque o sexo é um meio de controle muito forte das pessoas, tanto que o pecado, que foi instituído muito forte na nossa vida, também tem uma conexão para manter o maior número de pessoas sob controle. Então, a gente tendo essa visão, a gente depende do mapa e o mapa explica, porque cada um desses signos, dessas casas astrológicas, dessa configuração kármica que você pode trazer, onde, por exemplo, a roda da fortuna pode estar na casa 8, que se você não for cumprir o seu propósito, de ver onde é que está o seu nódo lunar, dificilmente você vai conseguir se sentir realizado, e um dos aspectos da casa 8 é a sexualidade. Entenderam? Então cada mapa é uma verdade única, própria e individual. Por quê? Porque ela vem baseada na tua data de nascimento, no horário que você nasceu e na cidade. Então a gente vê latitude e longitude para poder descobrir isso. Mas uma coisa é fato. Se para você esse é um tema que mexe contigo, eu recomendo, investigue mais, vá além, vá se aprofundar. Porque a sexualidade é um ato de conexão nosso com as pessoas. E quando tem alguma coisa que impede dele ser natural e leve, nós precisamos sim entender que ali atrás existe uma lição oculta para nós, que a sexualidade está servindo esse propósito. E cabe a você, portanto, investigar isso. Combinado? Então, se você for investigar daqui a pouco numa regressão terapêutica, numa investigação do inconsciente, na astrologia, não importa. Se é um assunto em aberto, vá lá resolver ele, e é por isso que eu tô aqui. Então, a astrologia traz várias explicações da sua forma da sexualidade. Te prepara, porque mais pra frente nós vamos aprofundar isso um pouco mais, ligado ao tema da homossexualidade, que só por si só já gera um outro grande vídeo, tá bom? Beijo enorme! Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau! Não esquece de assinar o canal. Já assinou? Legal. Ativou a sinetinha? Show! Tchau, tchau!